Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Prefácio e saudação. Versículos do 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo deseja ver os cristãos em Roma. Versículos do 8 ao 15. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre vos menciono, pedindo constantemente, em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito vos ver, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que, juntamente convosco, eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E, irmãos, não quero que ignoreis, que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estais em Roma. Justificação pela fé. Versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual, uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo, em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por terem rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm. Cheios de toda forma
de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de maldades, desobedientes aos pais. Insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte, os que praticam essas coisas não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. O julgamento divino, versículos do 1 ao 16. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo tua teimosia, e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira e da revelação, do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um, segundo suas obras. Assim, ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois, diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes serão justificados. Porque, quando os gentios, que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos de seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Os judeus e a lei, a verdadeira circuncisão. Versículos do 17 ao 29. Mas se tu te chamas judeu, te apoias na lei e te glorias em Deus, e conheces a vontade dele, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E estás convencido de que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, que tens na lei a formulação do conhecimento e da verdade. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo. Tu, que pregas que não se deve furtar, e furtas. Tu, que dizes que não se deve cometer adultério, e adulteras. Tu, que abominas os ídolos, e rouba-lhes os templos. Tu, que te glorias na lei, e desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre as nações. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei, mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? E, se cumprir a lei aquele que, por natureza, é da incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei com a letra, e a circuncisão, porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Mas judeu é quem o é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens,
mas de Deus. Epístola do Apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 3. Fidelidade de Deus, versículos do 1 ao 8. Então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos, em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças, quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos, por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum, do contrário, como Deus julgará o mundo. Mas, se, para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador. E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação destes é merecida. Todos os homens estão debaixo do pecado, versículos do 9 ao 20. E então, somos superiores a eles, de modo nenhum, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei, que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Cristo Jesus, versículos do 21 ao 31. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus, não é também dos gentios, é também dos gentios? Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé, versículos do 1 ao 25. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque, se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída
como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Essa felicidade é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado, ou quando era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo, ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também, não há transgressão. Por essa razão, a promessa provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência. Não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça, mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. A justificação pela fé e a paz com Deus. Versículos do 1 ao 11. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Adão e Cristo, versículos do 12 ao 21. Portanto, assim como o pecado entrou
no mundo por um só homem, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Porque antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas, quando não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque, se pela transgressão de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por meio de um só que pecou. Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque, se a morte reinou pela transgressão de um só, então os que o esbem da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que o produz vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos os justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse, mas, onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça, o reine pela justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Epístola do Apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 6. O poder do pecado e a graça de Deus, versículos do 1 ao 23. Que diremos, então? Permaneceremos no pecado, para que a graça se destaque? De modo nenhum, nós, que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos, nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós, também em novidade de vida. Porque, se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado, de uma vez por todas, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim, também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos do mal. Mas apresentai-vos a Deus, como vivificados dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis que, quando vos apresentais a alguém, como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino a que fostes entregues. E, libertos do pecado,
fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo, como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo, como escravos da justiça, para a santificação. Porque, quando ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7. A lei e a graça, versículos do 1 ao 6. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Por acaso ignorais que a lei tem domínio sobre o homem, enquanto ele vive? Porque pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas, se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Assim, se ela se unir a outro homem, enquanto o marido ainda vive, será chamada adúltera, mas, se ele morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, caso se una a outro marido. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos fruto para Deus. Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros, para frutificar para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, tendo morrido para aquilo a que estávamos presos, para servir em novidade do Espírito, e não na velhice da letra. A lei e o pecado, versículos do 7 ao 25. Que diremos? A lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria da cobiça, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque, onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri, e descobri que o mandamento, que era para a vida, se tornou em morte para mim. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se em morte, para mim, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como o pecado produziu em mim a morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E, se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus,
mas com a carne, a lei do pecado. Epístola do Apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, versículos do 1 ao 17. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, isto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne, do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para vos reconduzir ao temor, mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Os primeiros frutos do Espírito, esperança, intercessão, eleição, versículos do 18 ao 30. Considero que os sofrimentos do presente século não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória do Filho de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que somos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo, mas se esperamos o que não temos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Um cântico de vitória, versículos de 31 ao 39.
Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou, pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que, nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.